Eu colocaria principalmente a capacidade dele de, com drible, quebrar linhas. Vale lembrar que na principal temporada da carreira dele, né, que foi a última no Final, antes dele ir para o Leeds, né, porque antes do Bournemouth ele vai para o Leeds, ele sai do campeonato holandês como o cara com mais dribles certos por jogo. Isso dentre todos os jogadores. Nem falo só a respeito de posição, não. Dentre todos os jogadores do campeonato holandês, ele saiu aí com essa marca expressiva. Então, é um cara muito habilidoso, com essa capacidade de ter um contra um muito legal, mas que é versátil, que tem uma boa condução de bola, sempre conduz bem próximo ao pé, a bola bem próxima ao pé, e também é um cara que tem uma capacidade de associação interessante, né? Eu fiz questão de falar que ele não é um meio atacante, porque eu me lembro que muitos criaram essa expectativa, até mesmo eu criei essa expectativa depois do Jardim ter falado sobre o Montoro, né? E aí nisso ele cita exemplo de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, todos esses são meias, né? Caras que são ofensivos, mas mais meias. Não é o caso do Sinisterra, mas mesmo assim ele se adequa àquilo que o Jardim quer. E aí também por conta dessa capacidade dele de se associar. O grande ponto de observação, para ser bem sincero, eu até acho que ele é um cara que tem alguma consciência tática, tá? Ele evoluiu muito nesse sentido quando chegou ao futebol inglês. É um cara que, inclusive, tem um número muito elevado de desarmes, tá? E isso é importantíssimo para o estilo de jogo do Jardim, principalmente pensando naquela pressão na saída de bola do adversário, de um Cruzeiro que gosta de recuperar a bola e rapidamente chegar à área do rival. Poxa, é fundamental você ter um ponta com essas características. E o Sinisterra ficou acima da média na Premier League no número de desarmes. Agora, vale falar aí do histórico de lesões dele, é algo que o Cruzeiro tem que ter cuidado. Vamos ver os moldes dessa negociação, né? Isso acaba impactando também. Dificilmente o Cruzeiro vai investir um dinheiro muito pesado em um jogador que está há alguns meses lesionado e que já passou por outros problemas. Mas é o que eu falei, eu não creio que o Cruzeiro daria um passo a mais nessa negociação sem saber, tintim por tintim, como tá esse aspecto físico do Sinisterra. E claro, aqui tem toda a estrutura para o jogador se recuperar muito bem, né? Já vimos isso, por exemplo, com o William, um caso muito mais difícil do que o do Sinisterra. Com menos lesões, sim, mas com mais lesões graves num prazo mais curto. Então, eu fico animado com ele. Eu acho que, analisando os pontos fortes, os pontos fracos, tem muito mais para o Cruzeirense se animar com esse jogador do que propriamente de ficar desconfiado. É que eu penso também, Caio, que se de repente não tivesse esse ponto negativo das lesões, pensando em todos os pontos fortes que ele tem, possivelmente não seria um jogador que nesse momento retornaria aqui para o futebol sul-americano, né? Então, basta ver os valores que ele movimentou nos últimos anos a nível de contratações, de transferências. É realmente um jogador de uma prateleira acima de outros pontas que o Cruzeiro chegou a negociar e, enfim, as negociações acabaram não sendo concretizadas. Me agrada muito, além da questão do drible, né, em espaço curto, que foi algo que eu consegui observar muito pesquisando sobre ele, o fato de jogar pelos dois lados. Claro que hoje o Cruzeiro tem uma carência maior pelo lado esquerdo. Quando o Wanderson precisa ser substituído, a sensação que a gente tem é que ninguém ainda conseguiu fazer isso para manter o nível, muito menos para elevar. Então, a sensação que a gente tem é que um jogador que, sendo confirmado, vem para brigar por essa vaga e, eventualmente, estando saudável, bem fisicamente, pegando o ritmo de jogo, pode, inclusive, pegar essa titularidade, né? A expectativa é essa. Então, a ver. Mas essa questão física, ela é importante, ela tem que ser ponderada. Acho que a negociação não seria possível se não existisse esse histórico, né, de lesões. Muito provavelmente seguiria lá na Premier League mesmo, mas é algo para o Cruzeiro analisar com muito cuidado, com muita cautela, e se o departamento de saúde do clube entender que vale a pena, né, der esse aval, digamos assim, para o investimento, eu acho que não deixa de ser uma aposta nesse sentido, né, porque é um jogador que vai precisar se recondicionar, ficou muito tempo sem atuar aí nessa última temporada,
mas caso consiga se recuperar, e o Caio foi muito feliz quando cita o exemplo do William, que foi também uma aposta nesse sentido, ele, dando tudo certo, ele pode contribuir e acho que vem para, dentro do contexto do futebol brasileiro, estar ali nas primeiras prateleiras dos pontas, né? Ele saudável, acho que faria muita diferença aqui no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A ver se as coisas evoluem, se a negociação é concretizada e a ver como ele chega aqui. Mas, de qualquer forma, acho que é um atleta que vindo a gente vai ter que ter um pouco de paciência por conta dessa questão do tempo parado, né? Ritmo de jogo é só jogando, então não adianta achar também que ele vai chegar aqui voando, muito provavelmente não vai ser assim. Mas me agrada muito a contratação, acho que são as características que a gente precisa em um jogador já experimentado, né? Apesar da pouca idade, já tem a sua experiência, já mostrou coisas muito boas no futebol, e tomara que consiga repetir isso aqui no Cruzeiro, caso a negociação seja concretizada. Boa. Samuca, para mais de 6.500 pessoas, a gente passando agora aí a arte na tela, falando dos pontos, né, fortes e também dos pontos fracos dessa possível contratação Luiz Sinisterra. Pois é, Valu, é por isso que o Cruzeiro tá nessa aí já há um tempo, por essas características aí, né? E é o que eu falei mais cedo. Um jogador que não tenha qualidade, ele não ia movimentar essas transferências milionárias aí nos últimos anos, né? Então, é um atleta com 26 anos ainda, né? Quando a gente estava debatendo aí algumas questões, né? E aí, mais para frente aí, talvez, quando a janela fechar, né? Tem outras questões aí que não apareceram, alguns nomes a gente não conseguiu confirmar em todas as pontas que o Cruzeiro buscou, né? Mas dentro daquele perfil jovem, né, o Cruzeiro trabalhou em mais de uma frente, inclusive, né? E não que você contratando um jogador desse, e ele vem com 26 anos e coloca ele 100% fisicamente e volta para a seleção, é um atleta que você consegue transferir ainda, né? Jogando o que ele já jogou e o que ele já mostrou, tem mercado. Não voltaria para uma Premier League, mas poderia ir para outro lugar, né? Dando muito certo, por essas qualidades que ele tem, né? Que o Cruzeiro avançou em todas as etapas, sabendo que por mais que tenha esse histórico aí de lesão, isso aí, com sinceridade, eu não me preocupo, tá? Claro que ele pode vir e ter algum probleminha ou outro, mas tendo um departamento de saúde e performance como o Cruzeiro tem, e acho que dando a devida atenção para o atleta, o Cruzeiro coloca o Sinisterra aí 100% fisicamente para render o que ele sabe. E estando 100%, jogador. Aí sim, eu acho que encaixa aquela fala do Pelaipe aí há algum tempo, né? É um jogador incontestável. Véio. Acho que quem disser o contrário não vai estar sendo correto. Né? Tirando essa questão aí da lesão, de lesões, né? Mas lesões musculares dá para você trabalhar, né? Você identifica ali, o Cruzeiro hoje tem um controle bem rígido na toca, né? Só ver aí, problema muscular, a gente está em meados de agosto já, o que a gente teve de problema muscular, né? Durante toda a temporada. Então, tô ainda mais em oração, viu, Valúcido, para que nos próximos dias aí tudo seja acertado e ele possa chegar aqui em BH. Ainda na Inglaterra, obviamente, ele está.